Muito bem, seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 3. E nós vamos terminar o capítulo 3 estudando dos versos 15 a 18 e dos versos 20 a 22. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Herodes acrescentou a todas as coisas más que já havia feito, a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Nós começamos o estudo de hoje destacando a grande expectativa que o povo de Deus estava. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos traz algo do céu. A palavra de Deus se baseia na verdade e na personalidade, na mudança de vida que ela produz na vida daquelas pessoas que realmente a possuem. Então, a palavra de Deus, na pregação de João Batista, que era uma palavra de arrependimento, estava trazendo não só uma palavra que trazia as pessoas para se quebrantarem, para abrirem mão de alguma coisa como fruto do arrependimento, mas também trazia uma palavra de esperança na vinda do Salvador, porque eles não iam abrir mão de alguma coisa se não fosse para ganhar outra em troca. Então, o arrependimento era a porta que se abria para uma vida nova, uma mudança. É assim que nós temos que entender que nós encontramos as boas novas, a palavra da salvação, para que uma porta se abra para uma nova vida. Então quer dizer que a porta não é tudo. E que a vida que nós temos depois que essa porta se abre é baseada numa esperança eterna. E essa esperança eterna se chama esperança porque ela não se realiza 100% de uma vez agora ao passar pela porta. Senão não se chamava esperança. Paulo diz isso nas cartas que ele escreveu. Como que eu chamo algo de esperança se ela não for algo que te faz esperar? Então a esperança aponta para o céu. E para que nós enxerguemos o céu, nós temos que ter uma vida que nos leva para o céu. Então a expectativa das pessoas era porque elas estavam passando apenas pela porta, mas elas estavam querendo saber o que tinha depois dessa porta. E toda a nossa esperança muitas vezes se mistura com uma ansiedade. E a ansiedade nos faz questionar. E as pessoas já estavam questionando: será que João não seria o próprio Cristo? Será que eles teriam que esperar uma outra pessoa? Será que já não poderia considerar João como grande salvador por estar fazendo algo tão importante? E baseado nisso, já colocar a sua esperança como algo já realizado? Então, muitas vezes, a nossa esperança tem prazo de validade curto. E nós queremos que aquilo que nós esperamos que aconteça até a nossa entrada no céu aconteça agora. E às vezes nós colocamos as nossas fichas em pessoas ao invés de colocar nossas fichas em Jesus. Nós colocamos nossas fichas em líderes ao invés que representam Jesus, ao invés de colocar a nossa esperança no próprio Jesus. João estava nessa posição. As pessoas estavam achando que ele era o Cristo. Então não precisava esperar mais nada, ele já estava ali, ao invés de colocar a sua esperança no verdadeiro Cristo. Mas João resolveu esse problema. Ele disse o seguinte: eu não sou o Cristo. Eu batizo vocês com água.
E vamos falar aqui sobre dois batismos. Tem João que batiza com água, mas, essa palavra mas é muito importante aqui, mas virá alguém mais poderoso do que eu. E ele fala que não é digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E o que esse mais poderoso vai fazer? Ele também vai batizar. Então nós temos dois batismos. Um batismo com a água e o batismo com o Espírito Santo, certo? E nós temos um i aqui que acrescenta mais uma coisa. Será que o batismo com o Espírito Santo é o batismo do Espírito e do fogo? Ou será que nós temos um terceiro batismo aqui e Jesus, que é mais poderoso, não batiza só com água? Ele batiza com o Espírito e também batiza com o fogo. Essa é uma grande dúvida. Vamos entender o texto. Ele traz a pá. Lembra que eu falei no texto, na aula passada, sobre os instrumentos na mão de Deus? E nós falamos sobre o machado que estava na mão do Senhor para cortar pela raiz toda árvore que não produzisse fruto, certo? E o que aconteceria com essa árvore depois de ter sido cortada pelo machado? Ela seria lançada no fogo para ser queimada, no fogo para ser consumida. E lembra que eu falei que a palavra fogo ia aparecer novamente? Nós temos novamente a palavra fogo aqui no mesmo capítulo, na sequência dos mesmos textos. Então ele tinha um machado na mão que ele ia usar para cortar a árvore, que somos nós, as pessoas que ouvem o Evangelho, que se encontram diante da porta, mas que tem que ser levada a uma mudança de vida. Por isso os frutos que nós precisamos demonstrar a partir desse arrependimento, que é a porta pela qual nós passamos para encontrar a vida, que nos leva para o céu. Então, essa vida da pessoa que, mesmo encontrando a porta, não tem mudança ou apresenta frutos, essa árvore é cortada pelo machado e é lançada ao fogo, certo? Para ser consumida. Aqui ele tem um outro instrumento. Aqui o instrumento dele é a pá. E o que ele vai fazer com esse outro instrumento? No mesmo texto, no mesmo capítulo, está em sua mão e ele vai limpar a sua eira e vai juntar o trigo. Você sabe que o trigo que vai para o celeiro é diferente do joio, que vai para o inferno. O trigo são os filhos de Deus que, além de passarem pela porta do arrependimento, também têm vida transformada, de fruto de mudança, que os levam para o céu. Esse trigo vai ser juntado ao celeiro com a sua pá. Mas ele queimará, novamente, ele queima a árvore que não dá fruto e ele queima a palha com fogo que nunca se apaga. Gente, qual o fogo que nunca se apaga? Ele está falando de condenação eterna, ele está falando do inferno. Um fogo que nunca se apaga. Estar nesse fogo que nunca se apaga é ser lançado ali para uma condenação eterna. E será condenado aquele que for palha e não for trigo, que não estiver no celeiro de Deus. E ele faz essa separação com um instrumento chamado pá, para limpar, certo? O trigo, limpar a sua eira, separar o trigo, juntar o trigo, mas vai lançar a palha num fogo. A palavra fogo aparece aqui logo depois dela ter sido citada aqui. Será que são dois termos diferentes? Será que ele está falando de fogo diferente? Ou será que com o Espírito Santo ele batiza o trigo e com fogo ele trata a palha? Nós temos o Espírito Santo e o fogo. Nós temos o trigo no celeiro e temos a palha no fogo. Quem faz essa separação? Quem é esse ele que está aqui, que consegue cuidar do trigo no seu celeiro, mas que junta a palha para ser queimada num fogo eterno que nunca se apaga? Se esse ele não for Jesus, vai ser quem? E se Jesus tem essas duas tarefas que são separadas do que vai acontecer com um e do que vai acontecer com o outro, talvez não é esse batismo que ele está oferecendo, que pode ser para quem recebe o Espírito Santo e para quem vai ser lançado ao fogo?
Então Jesus não é só aquele que salva, é aquele que condena também. Porque a expectativa e a mudança são baseadas na maneira como nós não só aceitamos a palavra, mas como vivemos a nossa mudança de vida. Então ele diz o seguinte: será que a nossa esperança no Salvador verdadeiro vai ser frustrada? Será que nós não preferimos João, sendo um homem, agradando quem agrada a ele, agradando quem se mostrava mais arrependido, agradando e cuidando de quem fosse mais aparentemente próximo a ele, como as pessoas normalmente fazem? Ou essa esperança estaria segura em Jesus Cristo, que não vai só apenas batizar com o Espírito Santo, mas também com fogo? Será que isso nos traz medo, nos traz dúvida do caráter e da justiça de Deus? Será que as pessoas hoje não preferem buscar um Deus que só ama, que só perdoa e que nunca condena e que nunca trata ninguém como árvore infrutífera, nem como palha, e que nunca vai levantar um machado contra alguém infrutífero ou vai tratar alguém como palha que merece ser lançada ao fogo? Será que a nossa visão não é apenas de um Deus 100% amor e zero justiça e zero condenação? Aqui nós temos um grande desafio para entender todo o resto da palavra de Deus. Por que que Paulo vai trabalhar com as igrejas primitivas naquela época e dizer sobre sacrifício, sobre não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo? Vai falar sobre consagração, sobre santificação, sobre amor, sobre humildade. Por que que ele vai falar sobre certas coisas? Se não há condenação, se não há separação entre o Espírito Santo e fogo de condenação, se não há separação entre trigo e palha, se todo mundo que está dentro do templo, dentro da igreja, todo mundo que se diz cristão é tratado igual, com os mesmos padrões, com os mesmos critérios, será que nós, que não podemos julgar, não temos a responsabilidade de ter zelo pelas coisas do Senhor? Esse é o grande desafio. E a palavra do Senhor diz que João levou essa mensagem. Se nós não aguentamos a palavra de João, será que vamos aguentar a palavra de Jesus nos próximos capítulos? Quando ele assumir o papel de mensageiro e deixar João para trás, e ele assumir o papel de trazer a verdade, essa verdade aqui foi trazida por João, um simples menino que cresceu com uma missão. Ele não era o Cristo, era apenas um enviado. E já trazia uma mensagem que ia causar muita divisão em todos, porque ele não dizia que Jesus era apenas aquele que salvava, ele dizia que Jesus também era aquele que condenava. Nós sabemos o que aconteceu com João Batista, né? Depois que Herodes fez muitas coisas ruins, além de colocar João na prisão, nós sabemos que a cabeça de João foi parar numa bandeja. João foi decapitado, porque ele dizia que Herodes estava em pecado. Como que você diz para um rei que ele está em pecado, um governador que ele está em pecado, um líder nacional que ele está em pecado? Isso fez com que João morresse, por causa da verdade. Não que ele pregou para todo o povo, mas da verdade que ele pregou para uma única pessoa. Talvez nós podemos agradar 99% das pessoas que estão ao nosso redor. Mas será que se a gente falar a verdade para aquele melhor amigo, a gente falar a verdade para aquele parente mais necessitado, será que nós falarmos a palavra de Deus para uma única pessoa não vai derrubar toda a nossa estrutura? Será que não vamos ser testados? Será que a gente não está tentando agradar 99% e deixando 1% de desculpa para nós não falarmos a verdade, não sermos quem Deus quer que a gente seja? Nós temos que assumir o nosso papel. João assumiu o seu papel de enviado. E a Bíblia diz que João conseguiu agradar a Deus. E Jesus mesmo disse que na terra não tem ninguém maior que João, certo? Não passou ninguém maior que João. Talvez por essa audácia dele apresentar Deus como ele realmente é, certo? Apresentar Deus como aquele que batiza com o Espírito Santo, mas que também que lança no fogo do inferno. Nós temos que aceitar. Será que essa é a sua esperança? Será que você entende a palavra de Deus como uma esperança que te cobra uma postura entre o certo e o errado, entre o que é
de Deus e não é de Deus, entre o mundo e o reino de Deus, entre as suas escolhas e gostos e comportamento para que você aceite o que realmente Deus quer que você seja? E para nós terminarmos o capítulo, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. Eu gosto dessa passagem, dessa parte, porque eu me imagino lá do lado daquele rio, várias pessoas na fila, e eu fico imaginando se eu também fosse entrar nessa fila. Será que eu me veria como as outras pessoas que precisam de arrependimento? Será que eu me veria como as outras pessoas que também estavam erradas? Ou será que a minha nota seria 8, seria 9? Eu nem precisaria estar nessa fila? O que nos leva a entrar numa fila de arrependimento? Será que nós nos vemos diferentes, baseado na nossa justiça, nas nossas atitudes, no nosso senso de justiça? Eu fico imaginando se a gente estaria bem nessa fila se quem estivesse na sua frente fosse um assassino, fosse uma prostituta, fosse algum ladrão, fosse um mentiroso, fosse alguém muito cruel. Se você estivesse ali com pecados mais leves, será que você entenderia que essa fila de arrependimento que te leva ao arrependimento era para você também? Eu penso que enquanto a gente questiona se devemos ou não entrar nessa fila, se essa fila realmente pode nos exigir 100% de arrependimento e de mudança, eu imagino que atrás de nós estava Jesus também na fila. Ele também entrou na fila. Isso tira toda a minha dúvida se eu devia estar ali ou não, porque eu estou com Jesus e ele cumpriu o mesmo papel e passou pela mesma circunstância da entrega 100%. De entender e buscar a palavra do Senhor 100%. E a Bíblia diz que estando ali, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Não desceu fogo. Esse fogo não foi manifestado. Esse fogo não desceu, porque ali estamos falando do trigo. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E veio do céu uma voz dizendo: Tu és meu filho, amado, e eu me agrado em ti. Que nós possamos também sermos o trigo que recebe o Espírito Santo, porque nós passamos pela porta do arrependimento e aceitamos viver uma vida de transformação. Eu escrevi bastante para que você possa ver o tanto que a palavra de Deus nos traz tudo o que Deus faz e como Ele faz, e porque a nossa fé tem que ser baseada nisso e não no que a gente acha que entende, mas ser baseada no que a palavra quer que nós entendamos. Que nós entramos na fila do arrependimento para uma mudança de vida e que agora Ele vai começar a nos cobrar frutos. E que tudo isso não é só por amor, é por condenação também. Isso tudo não é só porque Ele só salva, mas é porque Ele condena também. E para que nós não sejamos condenados, a nossa entrega tem que ser 100%. A nossa vida tem que ser 100%. Esse é o nosso padrão, é o nosso alvo. E se nós enfrentamos a palavra de João, com o coração aberto e quebrantado, nós estaremos prontos para ouvir o que Jesus vai começar a dizer no seu ministério e que a gente esteja preparado para viver à altura da fé que honra Jesus por tudo que Ele fez por nós. Deus te abençoe e até o capítulo 4 na nossa próxima aula do Evangelho de Lucas. Até lá!